partir da reforma tributária, você vira a página, esquece o que você sabe hoje e vai aprender tudo novo. Então, através da auditoria, a gente consegue mostrar para ele o resultado da empresa dele. Se ele está tendo lucro ou se ele está tendo um lucro camuflado, que lá na frente vai se tornar um prejuízo. Em alguns casos, a empresa de contabilidade, por não estar preparada para esse crescimento do cliente, eles ainda insistem que o cliente deva permanecer no simples. Exatamente. Ele já está num ponto que ele pode pular fora do simples e indo para um lucro real, reduzir os seus impostos, mas o contador continua dizendo para ele, não, continue no simples que é melhor. Mas é melhor para o contador, não para ele, né? Seja bem-vindo ao 9º podcast aqui do Casal Mentor. Esse espaço é para você, dono ou dona de supermercado que vive o supermercado por dentro. E hoje nós vamos falar de um assunto bastante polêmico, que mexe no bolso do supermercadista, como também alguns gargalos que nós temos percebido aí ao longo das nossas mentorias com o supermercadista, que hoje realmente vive essa dificuldade, né? Questões tributárias que hoje realmente vem preocupando muito o supermercadista, ainda mais com a reforma tributária que está em andamento durante esse ano de 2026. É isso mesmo, mas antes de nós começarmos o nosso tema aqui pra valer, fica aqui um convite para você. Se inscreva no nosso canal, curta, comente e compartilhe e ative as notificações para receber todo o conteúdo que o Casal Mentor publica no nosso canal no YouTube. Então, se esse conteúdo fez sentido para você e você precisa desse conteúdo para seguir com o seu supermercado, aperte o play e vem com a gente. Você, supermercadista, provavelmente já teve aquela sensação de estar vendendo bem, mas está dando prejuízo. O seu negócio não está sendo lucrativo. E muitas vezes parte desse lucro ele está escondido no seu negócio. E normalmente, aonde é que está esse problema, né? Está realmente na questão do cadastro, na sua base de cadastro, porque ela não está adequada. Então, provavelmente você esteja pagando imposto demais em função do cadastro do produto, que não está adequado. E hoje nós vamos falar justamente sobre isso, para que você realmente tire essas dúvidas, para que você realmente comece a refletir e ajustar esse problema aí na sua empresa que está realmente consumindo a sua lucratividade. E para simplificar toda essa classificação tributária, esse labirinto de códigos que é a vida do supermercadista, nós trouxemos aqui 2 convidados muito especiais. Eles são experts na classificação tributária e são os sócios, né, são os CEOs da ESS Assessoria Tributária. Então aqui conosco hoje nós temos o Vilmar e o Aécio. Sejam bem-vindos ao nosso 9º podcast. É isso aí. E a ESS é uma empresa que já está há 14 anos, vai completar 14 anos, né, na área de tributação e está fazendo aí esses 14 anos nesse mês de março, é isso mesmo? É isso mesmo. Ótimo, maravilha. E o Vilmar, vamos falar aqui um pouquinho então do currículo do Vilmar. Vilmar é graduado em Ciências Econômicas pela FURB, Blumenau, pós-graduado em Finanças Empresarial pela FGV. Gerente financeiro da Rede Zone de Supermercado, ele foi, né, gerente financeiro na Rede Zone de Supermercados. E também Meninos e Meninas Brinquedos. Foi isso, Vilmar? Mesmo. Ótimo, maravilha. E atuou como coordenador administrativo na ViaCred Cooperativa de Créditos também. Olha que maravilha. Isso aí. E agora, então, Aécio também, Liliana. É isso aí. Então, o Aécio, ele é especialista na área contábil, é o braço técnico aí da ESS Assessoria Tributária. Ele possui graduação em Ciências Contábeis pela Univale e tem larga expertise na área de tributação. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Muito obrigado. Obrigado. E agora nós queremos que vocês dêem uma palavrinha a respeito da ESS. Quem é a ESS? Há quanto tempo ela está no mercado? Fale um pouquinho sobre a empresa de vocês. Então, a ESS ela surgiu há 14 anos, quando na ocasião nós trabalhávamos na rede de supermercado Zone, né? Sim. E o Aécio, então,
na área contábil ou na área administrativa, sentimos naquela época já uma necessidade muito grande de uma mão de obra mais qualificada para fazer o cadastro de produtos. A legislação estava mudando com muita frequência e o cadastro do produto era essencial para que o supermercado tivesse ali o correto custo do produto e, consequentemente, a formação de preços, né? Então, a gente, na ocasião, teve a ideia de montar a SS e fornecer esse serviço qualificado através de integração com os diversos ERPs que tem hoje no mercado. Então, começamos lá em 2012, criamos um banco de dados que foi se ampliando, hoje somando quase 10 milhões de produtos, totalmente classificado tanto na área federal como na área estadual, e que atualmente está atendendo aí em torno de 600 supermercados. Então, nós garantimos para esses clientes que diariamente o cadastro dele é monitorado, é atualizado e que o imposto que ele está hoje recolhendo está de acordo com a legislação. Olha só, para muitos supermercadistas eu acredito que isso é um sonho, né? Ter esse alívio, né? Não ter essa preocupação com a base de dados, né? Que hoje realmente é isso que muitos supermercados enfrentam, a dificuldade de ter um cadastro bem feito na questão tributária para que você não pague impostos em excesso. E hoje é justamente isso um problema, né? Porque hoje a gente percebe assim, muitos supermercados preocupados em pagar aquele algo a mais e sabendo que esse algo a mais que está sendo pago não está sendo bem aplicado por parte do nosso governo, né? Então o governo acaba aqui, né, não fazendo o investimento adequado daquilo que a gente paga em excesso. Se tivéssemos esse benefício, né, em contrapartida, até que tudo bem. Mas mesmo assim a gente tem que ter essa preocupação para realmente pagar somente o que é devido, né? Porque senão realmente afeta a nossa lucratividade. Com certeza. Ótimo, maravilha. Mais alguma informação? Não, seria só isso mesmo. No começo, dizer que a gente trabalha literalmente focado na parte de integração com os clientes, né? Sim. Eu acho que o ponto principal hoje, com as mudanças que a gente tem no mercado e com as mudanças tributárias que tem, a gente tem que estar em tempo real conectados com os clientes e passando para eles a tranquilidade, que é o mais importante, que o cadastro deles está atualizado e que o que eles estão vendendo, a parte de lucro que eles estão tendo ou não, né, está dentro daquilo que é o esperado pela empresa. Sim. Isso é o mais importante. Maravilha. Então nós estamos falando aqui com duas pessoas que são autoridade no assunto, são raiz, para falar bem a verdade, né, que estiveram ali dentro do processo do supermercado e criaram todo um sistema para realmente ajudar essa categoria supermercadista, é isso? É isso mesmo. A experiência no chão de loja, como nós falamos, é muito importante para você entender o lado do supermercadista, né? Então, essa expertise a gente adquiriu atuando na área de varejo junto ao supermercado e conseguindo hoje entregar a solução que ele almeja. Então, a SS hoje não entrega só serviço, ela entrega a solução, né? E é isso que o nosso cliente hoje deseja. É que entregamos a ele uma solução e a garantia que esse trabalho vai trazer para ele o resultado almejado. Muito bem. Ótimo, maravilha. Então nós tocamos num ponto que para o supermercadista ele é fundamental. Lucratividade. Em alguns momentos nós falamos, né? Trazer o lucro, apresentar o lucro para o supermercadista. Como que vocês percebem isso dentro da empresa? Muitas vezes o supermercadista ele pensa no faturamento, pensa no lucro, mas não tem esse nível de consciência que o ralo do negócio dele, a grande perda está dentro do processo, que ele ainda não conseguiu se organizar o suficiente. Então, como é que nós podemos colocar isso para o supermercadista que está nos assistindo agora? Porque nós, como Casal Mentor, a gente sempre defende o nível de eficiência operacional, né? Que o supermercado ele tem que se tornar cada vez mais eficiente para que ele tenha, de fato, um resultado melhor. E isso está em várias áreas, né? E a questão tributária é uma delas, né? Que a gente sabe que ela impacta diretamente no resultado. Então, aquilo que às vezes você está pagando a mais está sendo consumido, né? Da tua lucratividade, porque às vezes não está previsto na precificação. Hoje o que mais a gente encontra no mercado, os nossos clientes, eles só reclamam com a gente o quê? Eu estou pagando muito imposto. Uhum. Como é que a gente faz para mostrar para eles que eles estão pagando o imposto correto, ou que um possível novo cliente possa vir solicitar uma demonstração da SS? O que a gente pratica? A gente faz a auditoria do arquivo SPED dele,
que tem todas as vendas, ou a gente faz, em termos técnicos, falando um pouquinho mais, a gente faz a auditoria das NFCS deles, das vendas, literalmente, né? E a gente apresenta para ele o que ele está pagando a maior, o que ele está pagando a menor. A gente sempre mostra para ele o que ele está jogando de lucro fora, mas também o que está trazendo para ele, o que ele está deixando de recolher para o fisco. Então, esse que ele está deixando de recolher para o fisco, lá na frente, se ele for notificado, vai gerar um prejuízo maior ainda para a empresa dele. Então, por isso que a gente sempre foi muito transparente e claro com os clientes. Mostrar sempre o que é pago a maior, mas, consequentemente, alertar ele com o que está sendo pago a menor. Que lá na frente ele pode ser notificado e aí o prejuízo dele vai ser muito maior. Então, esse é o fator predominante hoje da empresa. Então, qualquer cliente que venha hoje consultar a ESS, solicitar um orçamento, questionar em termos de valores, a gente sempre aborda ele do quê? Mostrar para ele a real situação da empresa dele. Então, mostrar o que ele está pagando a maior e a menor. Isso é o mais importante, ser claro com ele, transparente, para ele que não venha questionar no futuro, eu queria diminuir meu imposto. Não, a questão da ESS não é diminuir o imposto, é fazer tu pagar o correto. Isso é o mais importante. Então, através das auditorias que hoje tem disponível para a gente consegue apresentar o resultado para ele, que vai deixar ele tranquilo e ciente do que pode acontecer a partir daquele momento de ele vir ou não contratar a ESS. Então, isso é o mais importante que a gente deixa claro para os clientes. Maravilha, porque isso é importante, né? A pessoa estar ciente de que tanto ela pode estar pagando indevidamente a mais, como também deixando de recolher e correndo o risco de sofrer uma penalização lá na frente, né? Isso. Mas vamos lá, nós preparamos algumas perguntas aí para vocês e agora queremos que vocês respondam, né? Ao supermercadista que normalmente tem dúvidas em relação a isso, para que a gente possa seguir em frente. Primeira pergunta aqui é a seguinte: é possível que o lucro que eles tanto buscam já esteja dentro da empresa, escondido em impostos pagos indevidamente? Então, está escondido? É possível essa questão? Muitos supermercadistas que chegam hoje para a gente solicitando nossos orçamentos, Sim. Voltando à questão anterior, eles só pensam em que eu estou pagando errado. Mas eles não sabem, porque hoje o mix do varejo é muito abrangente. Eu estou pagando muito, né? Exatamente, estou pagando muito. Então, são muitos itens, muitas classificações, não tem mão de obra hoje no mercado. Então, o que acontece? A gente faz gratuitamente para os clientes o quê? A gente vai fazer a auditoria dele, das vendas, e vai apresentar para ele. Isso vai deixar ele ciente do que está acontecendo. Sim. Às vezes ele vai achar que está pagando muito, mas na verdade a gente vai apresentar ao contrário para ele, que ele está pagando pouco ainda. Então, muitos casos nossos hoje, os clientes que fazem auditoria, eles estão pagando a menos do que deveriam. Então, ele acha que ele está tendo um prejuízo. Não, na verdade ele está tendo um lucro. Lá na frente ele vai ter um prejuízo. Sim. Porque, consequentemente, o fisco vai notificar ele. Então, a gente é ciente disso e deixa muito claro para eles isso. Então, através da auditoria, a gente consegue mostrar para ele o resultado da empresa dele. Se ele está tendo lucro ou se ele está tendo um lucro camuflado, que lá na frente vai se tornar um prejuízo. Então, isso é o mais importante. E daí tem aquele problema, né? Que se o supermercadista não está prevendo o imposto que ele deveria estar pagando, ele está recolhendo a menos, então ele está vendendo para o consumidor, né, a um preço a menor também, né? O preço de venda acaba impactando. Então, quer dizer, ele não vai conseguir recuperar mais esse dinheiro porque ele já vendeu a menor lá para o consumidor. Então, olha o tamanho do prejuízo, né? Você não consegue mais resgatar esse dinheiro lá do cliente, Você né? não consegue chamar o cliente de volta e pedir para ele pagar o imposto que eu não cobrei na hora de devia ter cobrado, né? Então, isso é um item muito importante. Quando o cadastro não está correto, ele vai refletir diretamente no preço de venda do produto. Então, nesse momento, você está pagando menos imposto do que devia e está vendendo mais barato que o teu concorrente, não significa que você vai ter lucro. Porque lá na frente, quando o fisco te chamar esse imposto que você deixou de recolher, ele vem acrescido de multa e juros, né? Então, é melhor arrumar a casa, né? Arrumar a casa e trabalhar corretamente, porque o risco é alto e o prejuízo pode ser maior ainda, né? Exatamente. Caramba, mas olha só, então, você supermercadista, esteja ciente disso, que muitas vezes você está entregando para o seu cliente um preço que não poderia, né, em função da questão tributária. E aí, a hora que você tem que pagar esse imposto, você não vai mais conseguir cobrar do seu cliente
essa diferença aí que você deixou de pagar. Mas o fisco com certeza vai te cobrar. É isso mesmo. Bom, então vamos para a segunda pergunta, então. Qual é o impacto financeiro dos cadastros mal feitos no final do mês? Vocês colocaram ali uma palavra muito importante, né? Notificação fiscal. Nossa, quando fala em notificação fiscal, acho que o supermercadista ele tem um estresse grande dentro da operação dele, porque pode vir aí, né? É como se fosse ali um abacaxi, né? Vai descascar um abacaxi, vai revelar mais coisas do que ele imagina que está por vir. Então, fala um pouquinho para nós desse impacto financeiro, dessa notificação que ele pode vir a receber. Bom, o impacto financeiro, quando é uma notificação, se a gente for pensar um pouquinho em estado, cada estado tem a sua particularidade, mas se a gente for pensar um pouquinho em Santa Catarina, multa e juros é 75% do que ele deixou de recolher. Então, praticamente dobram quase o imposto que ele teria que ter pago. Isso não tem margem no varejo hoje que vai suportar uma notificação. Então, isso para a gente é resultado. Sim. Isso é prejuízo realmente líquido, que não tem como reverter isso. Então, a gente já teve vários clientes nossos que foram notificados no passado de valores que a gente sabia que não tinha como reverter. A situação do varejo era insustentável pelo valor da multa que o Estado ia praticar. Então, cada estado tem a sua particularidade. A gente falando em Santa Catarina é muito preocupante. Então, por isso a gente trabalha diretamente na parte do cadastro, orientando os clientes ao quê? A evitar esse prejuízo lá na frente. Diria que hoje não recolher o imposto não é o problema tu não recolher. O problema é a multa e juro. O recolhimento, se tu vai ter o dinheiro, no caso tu está cobrando pelo imposto, esse tu está prevendo, mas a multa e juro tu não está prevendo. Então isso vai derreter a tua empresa. Então esse é o mais importante, a importância de ter um cadastro atualizado diariamente, com um sistema integrado e com as informações dentro daquilo que a legislação pede. Então o mais importante de tudo, para te não ter um prejuízo significativo, é manter sempre o cadastro atualizado. Eu não sei se vocês já tiveram algum caso assim, mas a gente já teve situações em que o supermercadista, nessa situação de recolher de forma errada, veio a penalização, multa bastante grande, e depois ele teve que, além de pagar essa multa, teve que fazer o parcelamento, pagar o do mês e mais o atrasado ali que gerou todo um valor expressivo. Os dois impostos, ele já estava com dificuldade de pagar o mensal. Aí quando veio o outro, então aí praticamente enterrou ele, porque ele não conseguia mais dar a volta. Então, tem situações que vocês vivem assim também, de supermercado, que muitas vezes esse impacto financeiro acaba sendo tão grande que o mercado não sobrevive mais? Sim, porque na verdade o fluxo de caixa ele é altamente atingido nesse momento. Você já tem dificuldade de recolher os impostos normais, que já são uma carga tributária bem elevada. Se somado a isso você tem um parcelamento de algo que você não recolheu no passado, então a situação fica muito mais complicada e vai, na verdade, corroendo a tua capacidade financeira da empresa. Sim. Então voltamos àquele ponto anterior. Faça o cadastro correto, recolha os impostos corretamente e, obviamente, isso vai para o preço. É o consumidor quem paga esse imposto. Você está somente recolhendo, Então, se você não colocou o imposto corretamente no preço do produto, é você quem vai pagar e não é mais o cliente, Sim. Então, essa é a questão que a gente tem que sempre levar em conta para evitar essas surpresas desagradáveis no final do mês. Vai sair da lucratividade, Sem dúvida. Aí eu fico imaginando 75%, em Santa Catarina, considerando uma margem aí que seria ideal, o sonho do supermercadista está tendo 5% de lucratividade no final do mês. A gente sabe que o atacarejo está em 3,5%. Receber uma correção de 75% com juros e multas realmente é impactante, um fluxo de caixa do varejo. Nós tivemos recentemente agora uma mentoria que entrou para nós de um supermercado que o que ele assumiu de parcelamento bateu 2,5%, quase 3% de parcela, Esse parcelamento do financiamento. E já ele sentiu, começou a fazer falta no caixa dele.
Entende? Então, muitas vezes, o problema, né? Aquela questão que a gente estava falando antes, o problema dele de não ter repassado devidamente no preço, agora ele está tendo que bancar porque ele não cobrou o preço correto lá do É a formação do consumidor. preço de venda. Exatamente. A formação do preço de venda errado. E a terceira Isso que pergunta aqui impacta. que nós queremos entrar agora é como o empresário pode recuperar, né, dinheiro de impostos pagos indevidamente. Então, como é que ele pode resgatar isso? Como é que ele recupera isso? Bom, primeiro a gente sempre deixa muito claro para o cliente que é o momento de arrumar a casinha, né? Sim. Então é hora de botar, começar a partir de agora, recolher o imposto de forma correta, colocar isso dentro do fluxo e em seguida existem meios de buscar o que ele foi pago, o que ele pagou a maior, através da auditoria dos arquivos de venda. Então, no caso, quando a gente busca o que ele pagou a maior, a gente faz a auditoria do arquivo SPED também, que lá apresenta o que ele tomou de crédito a maior e o que ele pagou a menor também. Então a gente deixa sempre muito claro para o cliente, ó, isso aqui é o que tu pagou a maior, existe meios de tu buscar, mas isso aqui é o que tu pagou a menor. Então tu fica ciente que o Estado, ou a Receita Federal, ou o que for, vai vir buscar esse imposto também. Então a gente deixa muito claro para o cliente, para ele estar ciente do que vai acontecer a partir daquele momento. Dificilmente um Estado vai perdoar, muito difícil. Valores insignificativos até que o Estado às vezes deixa passar, mas valores expressivos não tem como tu se abdicar disso, porque o Estado vai vir e vai notificar literalmente. Às vezes tu pode se autodenunciar, que aí tu evita multa e juro. Então tu consegue recolher o imposto que tu deixou de pagar e tu vai pagar, e tu vai recolher e tu vai buscar junto ao Estado o valor que tu pagou a maior. Não é uma prática muito comum, mas é opções que a gente dá para o cliente. Sim. Então a gente mostra para ele a real situação. Ó. A tua situação lá em janeiro de 2025 era essa. Tu pagou X a maior, mas tu deixou de recolher tanto. Então fica a teu critério fazer o que tu quer fazer agora. A partir desse momento, se tu quer só buscar o que tu pagou a maior, ou se tu quer se autodenunciar, que aí tu pode verificar junto com o fisco a forma de parcelar isso, mas não tendo a multa e juro. Então, existem meios trabalhosos, sim, porque tem que envolver contabilidade, tem que envolver o cliente, tem que envolver a equipe da ESS também, em auditar esses arquivos que foram entregues para o fisco e para levantar esses valores e expressar a realidade juntamente para o fisco, até para o fisco te dar a garantia, te dar o ok se tu pode ou não recuperar esses valores pagos a maior. E esse valor, ele é recuperado administrativamente ou tem que... Tem que fazer jurídica e administrativamente, ambos vão ter que trabalhar em conjunto e não é fácil, tá? Não é fácil buscar isso Então, porque o Estado dificulta. Ia comentar Dificulta que... o processo, aí faz um tipo compensação, digamos Isso, assim. exatamente. Vocês poderiam citar para nós algum caso que vocês trabalharam, né? Você falou que tem que trabalhar em conjunto, né? Um trabalho em conjunto, um trabalho difícil, demorado, contabilidade, ESS, jurídico. Então, estamos falando aí de 3 parceiros, né, para o supermercadista já ter aí em mente, né? Contabilidade, a ESS, classificação tributária, e o jurídico. Você poderia citar um trabalho que vocês fizeram aí recentemente para a gente estar ilustrando? Sim, nós tivemos recentemente um cliente que foi autuado com mais de R$1 milhão, né? E só que o fisco apresentou para ele somente o que ele deixou de pagar. Ah. E aí ele assim, o SS, mas se eu paguei a menos, eu devo ter pago a mais também. E aí nós então fizemos o quê? Auditamos todos os 60 arquivos, que o fisco busca sempre nos últimos 5 anos, né? Auditamos os 60 arquivos e identificamos ali que ele tinha um valor quase igual ao que o fisco estava cobrando. Então a nossa parte como SS é identificar esses produtos, entregar o relatório para que a contabilidade entre com o processo administrativo. E aí vem um trabalho muito grande, como o Écio falou, que é refazer os SPED desse período todo. O fisco quer que você faça todo o processo e ajuste. Então, é bem trabalhoso e por isso que voltamos àquela questão. É melhor fazer o certo hoje do que lá na frente querer corrigir o processo. Você voltar a isso retroativo é um trabalho muito grande que nem sempre o fisco valida e aceita. Você pode fazer todo esse processo no TSS, a contabilidade vai fazer o administrativo e o fisco pode negar o ressarcimento.
Então, o cliente tinha um valor de praticamente R$1 milhão a pagar, né, que faltou ali, né? Sim. E também tinha um crédito, né, a receber. Próximo nesse valor mesmo também. Então, assim, ó, você que é supermercadista hoje, se você hoje não percebe isso, olha o furo que muitas vezes pode estar acontecendo no seu negócio. Então, ter uma empresa que te dá esse suporte, que faça esse acompanhamento tributário, olha o benefício que você tem, né, para realmente estar com a casa em dia. Porque é aquela questão, esse é um fato no caso, né? Fato. Onde a pessoa tinha a pagar, que o fisco estava cobrando, mas ele também tinha recolhido a mais. Então, se você não tem um parceiro que realmente faça esse trabalho, como é que você vai identificar isso? Você só vai ter a pagar. Então, por isso a importância realmente de você, supermercadista, ter muitas vezes alguém especializado nessa área. Muito bem. E não esquecer do parceiro contábil também, né? Que Também, sempre trabalha junto, né? vem alertando. É eu a próxima pergunta? Sou a eu? próxima é tua. Isso. Então vamos lá. Então, quais são as armadilhas mais comuns na classificação fiscal que fazem o supermercadista pagar muito imposto? Então, a gente sabe que o cadastro ele precisa estar lá 100%, redondinho. Mas existe algumas armadilhas dentro desse processo aí que às vezes o colaborador não vê, que a contabilidade não orientou correto. Fala um pouquinho para nós sobre isso. A quantidade de itens hoje do varejo, né, do supermercadista é expressiva. Então, manualmente, tratar isso de forma manual é muito difícil. Uhum. E aí a gente começa a entrar na parte de classificação. Classificação que tem diversos entendimentos. O Estado tem um entendimento de uma forma, Receita Federal emite um documento falando de uma situação, e aí começa as discussões em termos de classificação. Para a gente que é expert nisso já é difícil, imagina para quem é leigo e está lá fazendo o cadastro do produto e eu tenho que botar a tributação nesse item aqui, o que eu vou fazer? Então, esses dois pontos são os primordiais de uma classificação e de um problema que tem hoje o varejo, a quantidade de itens e a falta de mão de obra e no caso, as classificações distintas. Às vezes, o mesmo produto que parece para a gente, que a gente vai na frente de uma gôndola do supermercado, a gente olha e acha que é o mesmo produto, está no mesmo segmento, às vezes não é o mesmo item. A sua composição é diferente. Tem uma classificação diferente. Eu queria fazer um parênteses aqui, né? Que às vezes eu fico sempre tentando associar a operação a isso tudo que a gente está comentando aqui, né? Então, o supermercadista comprou, recebeu a nota fiscal eletrônica. Certo. Ele vai puxar esse arquivo XML. Essa classificação não vem na nota fiscal do fornecedor? Vem. Nem sempre ela está certa. Né? Porque então, isso é uma pergunta que dentro do processo, né? Às vezes o operador, o assistente administrativo que está lá, ele fica pensando, poxa, mas eu estou puxando o arquivo XML da nota. A nota já vem com o MCN, tudo cadastrado lá bonitinho. Isso não está certo, então? Como o Aécio falou, nem sempre está correto. E outro fato que nós temos que nos atentar, a tributação para a distribuidora ou para o atacado é diferente do varejo. Muda, né? Muda também. Então, lá na nota fiscal, por exemplo, você está comprando de fora do estado, a alíquota interestadual é 12%. Aí você tem que saber qual é a sua alíquota aqui dentro do estado. Você vai vender a 12, a 17, ou a 25, ou a 7, né? Então, essa é a questão que tem que ficar atento nessas armadilhas, né? E a questão que o Aécio falou, que a nota do fornecedor nem sempre vem com o NCM correto, né? Então, são detalhes muito importantes. E muitas vezes, que nem você falou ali, né? Uma questão importante, a composição do produto ela é alterada, né? E a gente já percebeu isso, que muita indústria altera essa composição apenas para reduzir a tributação. Exatamente. Não é que o produto tenha mudado significativamente, mas mudou apenas com esse objetivo. Eu lembro de um caso que foi o iogurte e bebida láctea, né? Isso teve até uma polêmica uma época, né? Sim. Que muitos iogurtes passaram a ser bebida láctea em função da tributação, mas continuaram sendo um iogurte. É bem isso mesmo. E quando mais produtos eram enquadrados no regime de substituição tributária, produtos foram fracionados a sua gramagem, né? O seu volume, justamente para ou entrar no ST ou sair do ST. Sim. Então, isso tudo é uma situação que
Hoje tu está comprando um produto, mês que vem tu pode comprar o mesmo produto, mas ele reduziu o volume. Mas por quê? Não mudou nada. Mas mudou a tributação? Como é que pode isso, entendeu? Então isso tudo a gente tem mapeado dentro do nosso sistema em relação à parte de cadastro de produto pelos códigos de barra dos itens. Então o que acontece? Tu tratar hoje, um varejo hoje, um supermercado de médio porte, ele vai ter em torno de 10, 11 mil itens. Manualmente tu tratar isso é praticamente impossível. Não que não consegue fazer isso, consegue. Mas a gente sabe que a margem de erro é muito grande. Então isso lá na frente vai ter impacto. Então não adianta a gente querer se aventurar. Não é porque quem está falando é alguém que tem uma empresa de assessoria tributária. Não, é porque a gente vive isso. Então a gente sabe o que a gente está pegando. Então a gente consegue mostrar para os clientes o problema que eles estão tendo. Então isso serve de aprendizado e serve de exemplo para todo o varejo. Então isso é o mais importante disso. É conseguir manter isso. E aí é mudança de legislação todo mês. Todo mês tem uma mudança. Todo mês vai tendo uma situação nova. Então isso não é tu fazer um cadastro. É tu manter esse cadastro atualizado durante todo o ano. E aí aquela questão da mentalidade, né? Não, porque eu vou manter aqui meu funcionário que dá a entrada na nota, que faz isso, mas aquele funcionário às vezes não está habilitado para isso, né? Para identificar esses problemas, fazer essa manutenção de cadastro. E aí ele busca economizar, uma economia burra, né? E a gente sabe que tem dias e tem dias do funcionário, né? Tem dias que ele vai estar bem, tem dias que ele não vai estar bem. Sim. E no dia que ele não está bem, ele pode estar recebendo 15 notas e ter dado 15 notas lançado errado a compra da mercadoria. Não ter tomado o crédito que era certo, que aí tu vai criar um outro problema. Crédito indevido. Então, existem N situações dentro do cadastro, não só o cadastro, mas do lançamento da nota fiscal, que pode te gerar um prejuízo lá na frente. Então, esse seria hoje a situação impactante que a gente tem, que é a quantidade, as diversas tributações, classificações, né? E a falta de mão de obra no mercado, que vão trazer impactos significativos lá na frente. E essa questão até da compra, né? Isso é comum o problema, digamos assim. Às vezes você não aproveita o crédito que poderia, né, aproveitar, como também você usa o crédito que não poderia também ser usado. Tem as duas coisas, né? A gente vê isso. Sim. O que acontece? Compra de produto de cesta básica em Santa Catarina, tu compra de outro estado. Tu não podes tomar o que vem na nota fiscal. Se tu lançar 12% no teu lançamento, o teu custo vai estar errado. O teu sistema vai apropriar que aquele produto tu tens 12% de crédito, vai vender a 7%. Não existe isso. Então aí tu tens um primeiro problema já. O teu custo do teu produto vai estar totalmente errado. Então é um erro, mas como é que tu vai culpar o digitador se na nota está 12 e ele não tem um suporte adequado para... Ele está lá com 5 caminhões para descarregar a mercadoria e coitado está lá digitando a nota fiscal, tendo que dar entrada naquilo. Então isso é que a gente tem que olhar todo um contexto. Como é que tu vai cobrar dele que ele lançou errado a nota? Não, a nota está igual à nota fiscal. Exatamente. Então não tem a expertise suficiente para ter essa situação. Ou seja, ele seguiu inclusive o que estava na nota. Exatamente. Mas mesmo assim está errado. Mesmo assim está errado. Até porque a nota agora vem eletronicamente, né? Que no nosso entendimento, no entendimento do supermercadista, veio para facilitar. Não é verdade? Sim, né? Antes era nota manual, você tinha que digitar item a item e tal. Agora não, agora o arquivo já vem ali todo dentro de uma classificação, mas ainda não é o ideal. Né? Então a gente vê como é importante o supermercadista estar se cercando de pessoas habilitadas, né? Tanto na contabilidade, né? Um parceiro contábil, quanto num parceiro, né, de assessoria fiscal tributária como vocês. E outro item aqui, que inclusive isso já vem há um tempo, né? A gente gostaria da visão de vocês, a opinião de vocês. A exclusão do ICMS da base de cálculo, né, do PIS e COFINS. Essa tese já é realidade hoje. Ainda existe donos de supermercado que não aproveitam esse benefício. Né? Como funciona isso na prática hoje? Ainda tem realmente muitos supermercados? Porque outro dia até eu estava conversando com um cliente nosso de mentoria e ele disse que nunca fez ainda uma ação de recuperação, né, desse item. E a gente sabe que isso é algo que já
né? Foi aprovado, né? Já é pacificado, é. Já é pacificado. Então, hoje, não tem mais dúvida sobre isso. É realmente algo que qualquer mercado pode estar fazendo, essa restituição? Sim, tá pacificado, você não tem o que fazer. Já está sacramentado, mas tem supermercados que não aderiram. E aí a gente volta naquilo. A contabilidade não avisou, não tem um parceiro tributário para avisar, o pessoal do sistema às vezes não avisa também e não quer assumir a responsabilidade de avisar para o cliente. Também tem tudo isso, né? Então a gente tem um contexto geral em relação a isso. Ano passado mesmo, no final do ano, a gente teve um cliente que a gente auditou o SPED dele e estava lá que ele não estava excluindo a base de cálculo. A gente vai informar para ele, né? Mesmo que ele não venha a ser cliente da SS, quando a gente faz essa auditoria, a gente vai informar para ele, tens um benefício aí que tu não está se utilizando. Como é que eu tenho que fazer? Não, aí tu vai ter que ver com a tua contabilidade, parametrizar o sistema em relação a isso tudo. Mas a gente encontra no mercado ainda hoje clientes que não têm isso ajustado. Inclusive, tem softwares de varejo que não tem isso parametrizado dentro do sistema deles. Uhum. Então, aí é uma outra dificuldade. Então, acho que o mais importante é o cliente estar ciente. Tem cliente que não sabe, porque não foi informado. E tem cliente que tem software que não tem isso dentro do software dele mesmo, essa ferramenta para fazer essa exclusão. Mas aí a gente orienta ele e aí ele toma a decisão que ele bem entender. Né? Uhum. Ou seja, né, dá para explicar um pouquinho mais, porque muitos supermercados já têm digamos assim, um conhecimento maior sobre isso, mas tem muitos que ainda, né, para eles é algo desconhecido, né? Tem como explicar um pouquinho mais o que seria a exclusão da base de cálculo do ICMS, do PIS e COFINS? Sim, tu vai pegar toda a parte do PIS e COFINS, os produtos que são tributados pelo PIS e COFINS, e aquele valor do PIS e COFINS tu vai excluir da base de cálculo do ICMS, né? Então, isso é o montante que é feito e o sistema tem que fazer tudo automático. Uhum. Não tem como tu fazer isso manualmente. Sim. Tem que ser na hora da venda o sistema calcular isso tudo, porque é tudo online, né? A venda é tudo digital, então não tem como tu fazer um ajuste lá no final do mês. E normalmente isso dá um valor bem significativo, né? Dependendo do volume de venda, dos últimos 5 anos, acho que pode ser feito, né? A restituição, né? O Wes tocou um ponto muito importante aqui, que é o sistema que o supermercado utiliza. Uhum. Porque o sistema, se ele não tiver essa parametrização para fazer esse cálculo de forma automática, é difícil você ajudar o supermercado. O contador não vai conseguir fazer esse cálculo manual e nem a assessoria tributária. O software tem que ter essa capacidade de, a cada venda, excluir isso da base de cálculo. Se ele não fizer isso, aí fica bastante difícil ele se aproveitar desse benefício. E vejo assim, viu, Vilmar? Hoje no Brasil tem muitos sistemas, né? Muitos sistemas, né? De supermercado e diversos. E um dos gargalos é isso. O sistema de ERP que eles usam, né? Não faz isso e não faz outras... E vão ficar numa situação muito mais complicada com a reforma tributária. Eu diria que muitos ficarão pelo caminho. Uhum. Tem muitas empresas de software que não estão se adequando à reforma tributária e isso logo ali à frente vai inviabilizar que elas estejam operando no varejo. A própria empresa de sistema não vai conseguir manter o sistema dela rodando porque não está adequada. Não está adequada. Olha só a gravidade disso, né? Você já pensou, supermercadista? Você que tem um supermercado hoje, daqui a pouco não consegue mais operar porque a tua empresa de sistema não está adequada? Olha a situação que você pode estar vivendo daqui a uns dias. Não vai muito longe isso, né? Então é importante que você dê uma revisada sobre essa questão, né? Verifica realmente se a tua empresa, né, de sistema, o teu prestador de serviço de sistema, realmente está se adequando a tudo isso. Porque senão daqui a pouco você está com um problemão aí na frente e não sabe mais como resolver. Então, o que hoje você indicaria para o supermercadista? O que o supermercadista tem que se preocupar em relação a isso, Vilmar? Hoje ele tem que
Principalmente ver se a empresa já possui todos os parâmetros, né, para fazer as informações hoje da reforma tributária. Você já tem que ter o campo hoje lá do IBS, o CBS, C-Class-Trib, tem que ter as alíquotas já agora dentro da... a partir desse ano começa a ser definido as alíquotas para os produtos que vão ter aquele imposto do pecado, que estão chamando ali, que são as alíquotas majoradas, e tem os produtos que vão ter redução, né? Então, se a empresa de software não possui nem esses campos ainda para você colocar essa informação, então está na hora de você já saltar desse barco ali e pegar outro. E eu chamo a atenção principalmente das empresas que estão saindo do Simples, né? Porque normalmente nas empresas do Simples, a operação é muito simplificada também. Então, os softwares estão aí num conforto e não estão se preocupando que o cliente dele pode virar lucro real ou lucro presumido. E quando chega o momento que ele está virando do simples para o presumido ou para o real, ele não tem alternativa a não ser trocar o software dele, né? Então, o pré-requisito hoje é que, né, o sistema tem essa capacidade de cadastrar todos esses campos. Eu diria aí. muito importante, converse com o seu software e pergunte como é que ele está se adequando para tudo isso que está vindo pela frente, né? Você sabe que a reforma tributária iniciou agora esse ano e ela será concluída até 2033. Então, durante esse período, o teu software tem que estar capacitado para fazer todas as mudanças, né? A partir de 2027 já não vai mais ter PIS e COFINS e as alíquotas do ICMS vão sendo reduzidas, aumentando em contrapartida IBS e CBS. Você tocou num ponto muito importante aqui, né? A zona de conforto que as empresas de software e até, eu posso dizer assim, os nossos parceiros contábeis também. Eu vejo que Santa Catarina nós somos um estado pioneiro, né? Tanto na fiscalização, a gente saiu na frente em muitas questões. Mas o restante do país não. A gente sofre muito com isso, nós temos mentorados aí em 19 estados. Então, cada estado tem uma realidade muito diferente. E a gente percebe muito isso, que o supermercadista, muitas vezes, ele tem um software que não é especialista no nosso segmento. É um software genérico, né? Tanto serve para uma loja de bijuteria, uma loja de cosméticos, um restaurante, uma lanchonete. E o cara tem esse software para fazer a gestão do supermercado. Então, e agravando essa situação, tem o nosso parceiro contábil, que justamente está nessa zona de conforto que você falou. Não está preocupado em saber se amanhã, daqui 6 meses, o cliente que entrou para ele como microempresa vai ultrapassar a faixa de faturamento e vai sair, vai virar uma empresa de lucro real. Então, eu vejo um nível de consciência do contador que ainda não conseguiu melhorar. Qual que é a sua opinião de vocês sobre isso? Eu até diria que nesse ponto chega a ser engraçado em alguns casos, a empresa de contabilidade, por não estar preparada para esse crescimento do cliente, eles ainda insistem que o cliente deva permanecer no Simples. Exatamente. Ele já está num ponto que ele pode pular fora do Simples e indo para o lucro real, reduzir os seus impostos, mas o contador continua dizendo para ele, não, continue no Simples que é melhor. Mas é melhor para o contador, não para ele, né? Então, essa situação, e isso que nós falamos que as empresas de software, muitas ficarão pelo caminho, e isso também se aplica para as empresas de contabilidade. As que não estão se atualizando, se modernizando, ficarão pelo caminho também por não ter mais a capacidade de ajudar o seu cliente dentro dessa nova visão de tributação. Ou seja, aquele contador que ele quer impedir o crescimento do cliente dele. Olha ó, que absurdo, para que ele continue no conforto, né? Então, e o que vai acontecer com a reforma tributária, não há mais a possibilidade de você posteriormente fazer ajustes, né? Então, a reforma tributária, a operação se concretiza no momento que o teu fornecedor emite a nota fiscal para você, já concretizou lá a operação, o fisco já recebeu dentro do controle que cada CNPJ vai ter. E a partir do momento que emitiu um cupom fiscal lá no caixa e vendeu, já concretizou a venda. Hoje, o que acontece? A apuração de impostos é feita no final do mês na contabilidade. Mas com a reforma tributária, essa apuração acontece em tempo real, na compra e na venda. Então não tem mais final de mês, não é mais o contador que vai fazer a apuração e te mandar a guia. A guia já vai estar para ti disponível
lá no teu portal, dentro do controle que a reforma tributária está fazendo para cada contribuinte. Você vai poder acessar lá diariamente e ver teu débito e teu crédito. Que bacana, hein? Então, vai chegar dia 30, minha guia já vai estar lá prontinha. Exatamente. É só para me baixar, imprimir e pagar. O contador não se envolve mais com essa parte de fazer a tributação, então. Então não vai mais ter o jeitinho. Resumindo a conversa é essa, não tem mais o jeitinho no final do mês para ser feito... Lança tudo, essa aqui tu não lança só 50%. Bate a quantidade, mas o valor é fatura menor. Tem uma impressora que é legal, a outra não é legal. Isso não vai mais ter condições de operar porque simplesmente não vai conseguir fazer a venda, né? E a penúltima pergunta aqui, então, Liliana, para a gente se encaminhar aqui para o final. Sim, então o dono de supermercado o que o dono de supermercado precisa fazer hoje para não ser pego de surpresa pela transição da reforma tributária que está em andamento? Então, é isso que a gente está falando aqui, é começar a preparar hoje, né? Primeiramente, o cadastro dele tem que estar alinhado a partir de hoje. Esquece, então, o que aconteceu para trás. Eu tenho muito problema no meu cadastro daqui para trás, mas se você arrumou daqui para frente, já é o primeiro passo, né? E daqui para trás o fisco sempre tem 5 anos, né? Então, fique atento a todas as mudanças, qualifique a sua equipe, né? Eu diria a área comercial do supermercado tem que ser muito preparada porque a reforma tributária vai impactar diretamente no custo dos produtos. Vocês vão ver que tem uma diferença muito grande no crédito hoje. Você hoje compra uma mercadoria, a partir do momento que você lança essa nota, você já está tomando o crédito desse produto. Com a reforma tributária não será mais assim. Esse crédito da nota fiscal só vai ser possível ser tomado no momento que você pagou o fornecedor e o fornecedor pagou o imposto ao fisco. Então, se você pagou o fornecedor e o teu fornecedor não pagou a guia para o fisco, você também não poderá tomar esse crédito. Então, há uma grande mudança ali e o fisco, inclusive, então criou uma alternativa de você não pagar a nota cheia ao seu fornecedor. Você paga o imposto direto para o fisco e a diferença você paga ao seu fornecedor, porque no momento que você pagou a parte do imposto, você já garante esse crédito para você. Ou seja, é um dinheiro que também já não vai mais passar pelo supermercado, né? Ele já vai direto para o fisco, é isso? Exatamente. Isso também vai refletir no final ali no faturamento do supermercado, porque hoje muito supermercado, né, ele apresenta o faturamento com os impostos. Agora ele vai ter um faturamento líquido, sem imposto, é isso? É isso aí. Ele trabalha mudar, né? O fluxo de caixa dele com um dinheiro que não é dele, né? Exato. São os impostos, né? Ele não vai mais receber esse imposto. Inclusive as vendas no cartão de crédito também, a operadora de cartão já não vai mais fazer o crédito para o supermercado com imposto, vai ser sem o imposto. Então, se você vendeu R$1.000 e vamos supor que o MVA, que o IVA seja 29%, então já virá o R$290 descontado. Vai receber 710 de crédito naquela operação. Olha só, já vai ter uma mudança ali gigante. É uma mudança cultural, né? É uma mudança de cultura financeira. Será que o brasileiro, será que o supermercadista, o empresário, né, ele está pronto nesse momento para fazer essa transição? Porque é uma mudança, como eu falei, cultural, uma mudança financeira muito grande. Infelizmente, eu acho que muitos não estão nem sabendo da mudança ainda. Então, vai ter que ter um processo aí longo de aprendizado, porque é uma mudança muito grande. Você vai simplesmente virar a página. O que se entende por tributação hoje, a partir da reforma tributária, você vira a página, esquece o que você sabe hoje e vai aprender tudo novo. Tá vendo? Uma mudança bem radical mesmo. Bem radical. E aí tem que ter sistema adequado, contabilidade adequada e também uma empresa de assessoria. Vai ser muito importante. Ou se não, uma equipe muito qualificada internamente no fiscal e no comercial para fazer essa leitura toda do que tem pela frente. Então, isso é extremamente importante. Acho que diria que hoje é muito cuidado. É isso que a gente trata hoje. A gente trata com muita cautela, até porque a gente não tem alíquotas ainda, né? Definidas cada estado, cada município.
mas a gente vê a reforma tributária como uma situação bem impactante, muito, muito, muito preocupante para o varejo que não está nem tendo preocupação com isso. A gente, quando teve final do ano, que teve a mudança de ter que informar o Seclastrib, metade dos nossos clientes nem entraram em contato com a gente. Então, acho que eles não estão nem sabendo. Então... Eu até acredito, sabe? Porque assim, ó, boa parte dos nossos mentorados, da mesma forma, falaram que o contador não falou nada ainda com eles a respeito disso. E aí é uma mudança de cultura, até porque a gente informa os nossos clientes por e-mail, às vezes manda mensagem, manda isso, tem tudo, mas... Parece que eles não leem nada, não aparece nada, e aí depois a culpa sempre vai ser do contador. Vou me solidarizar com os contadores, né? Até porque eu sou contador também, mas a gente sabe que é uma classe que vai sofrer muito, justamente por isso. Eles não têm culpa, a contabilidade não tem culpa. Claro que deve informar, tem contabilidade que nem está informando, nem sabe o que é reforma tributária, esse a gente deixa de lado. Mas aqueles que informam seus clientes, que pedem para eles se adequar, que procurar um parceiro, alguém para fazer isso, é bom o varejo estar bem ligado, porque a quantidade de produtos é muito grande e as mudanças são impactantes. Então, acho que isso é o mais importante de tudo, é tu ter um sistema adequado, o cadastro de produto alinhado e uma contabilidade que vai te dar suporte. E aí, se for preciso, a ESS está aqui para te ajudar na parte de assessoria tributária, que a gente vai estar sempre atualizando o produto, o cadastro vai estar sempre atualizado e lá na frente vocês não vão ter problema com nada. Muito Bacana. bem. Vamos para a última pergunta, então? A última pergunta aqui, então, vamos falar um pouquinho mais da inteligência artificial, né? Que hoje a gente sabe que o fisco está se usando disso também, né? Para poder fiscalizar. Então, eu queria saber se é verdade que a tecnologia hoje, né, ajuda o fisco a revisar milhares de cupons fiscais, né, em segundos. Hoje realmente já existe essa tecnologia, o fisco já está usando isso, que ele consegue fazer essa varredura, né, no cupom fiscal aí de um supermercado em poucos segundos para que ele identifique esses itens que estão divergentes? Sim, isso acontece, a gente sabe até os estados que praticam isso, né? Santa Catarina hoje está com a malha 0,37 aplicando mensalmente. Então, tudo que tu vendeu em janeiro, provavelmente se tiver algum erro, em fevereiro tu já vai receber a notificação do estado. Vai estar lá na abinha do contador, no portal de acesso dele, daquele cliente, vai estar lá. Então, Santa Catarina a gente sabe que pratica isso mensalmente. E aí a gente fala de tecnologia. E aí a gente vai só fazer um comentário. O Estado também erra. Sim. Porque ali é só tecnologia. É só a IA que está trabalhando. Não tem alguém olhando o que realmente ele está mandando notificar. A gente está recebendo muitas notificações de produtos errados. Então a gente tem que avaliar, passar para o cliente questiona o Estado, dizendo, isso aqui está errado, isso aqui o meu produto é isso aqui mesmo. Então muita gente está pagando notificação do Estado sem olhar o que é. Simplesmente o contador está mandando pagar e eles estão pagando. E o que seria essa malha 37, assim, só para o nosso público entender? É um sistema operacional? É um delimitador? O que significa isso? É uma malha fiscal que o Estado classificou como uma malha 37. Denominou 037. 037. Né? E aí ela faz a varredura de tudo que o cliente vendeu durante o mês. Então, vendeu em janeiro, faz a varredura de todo o supermercadista e a partir de fevereiro está disponível lá no portal de acesso do contador, vai estar lá se o cliente tem ou não valor a recolher. E o que acontece em relação a isso? É justamente o que eu tinha falado anteriormente. O Estado é um computador que faz a varredura. Muitas vezes tem uma palavra lá que muda a classificação do produto e que o computador não vê. E quais são os outros estados ali? Você falou, né, que tem outros estados hoje que também já estão com essa parte do fisco mais apurada. Rio Grande do Sul é um estado que tem um início de uma fiscalização, já vem há 2 anos já, que a gente acompanha mais de perto, que é um estado que tem emitido mais notificação. Um lado bom é que o Rio Grande do Sul não notifica e não manda multijuro. Ele é uma autorregularização. Então, ele apresenta para o cliente e para o cliente se adequar.
Então ele recolhe o que é devido mesmo, né? Mas não tem multijuro. Então a diferença é essa. Santa Catarina não tem multijuro. Mas são situações, e agora vai ser cada vez mais normal a fiscalização, justamente por causa da reforma tributária. Então os estados têm que aumentar a arrecadação, fazer uma validação do que eles precisam ter de caixa para começar a transformar a alíquota deles a partir da reforma tributária. Tem mais algum estado que vocês têm? A gente não tem percebido, Paraná, os nossos clientes não têm recebido isso. São Paulo também não recebemos nenhum cliente nosso tem recebido auto de regularização ou notificação. Então, a gente, às vezes, um possível cliente vem com uma situação que, teve um vizinho meu que recebeu uma notificação nesse sentido. A gente nunca teve acesso a uma notificação desses estados, né? Certo. Muito bem. A complexidade hoje, então, ela é tão grande que, inclusive, o Estado pode estar cobrando algo de você que não poderia estar cobrando. Exato. O próprio Estado pode estar cometendo erro também. Numa classificação, né? Eu queria passar para vocês um pouco sobre a evolução, já que você falou da IA, né? Como era no passado a fiscalização. O fiscal tinha que ir lá no supermercado, pegar o cupom fiscal e fazer a verificação. Aí, a evolução após isso aí veio o SPED fiscal. Sim. Então, você gera um SPED fiscal no final do mês, aí o fisco faz a leitura para ver se você fez certo. Hoje não, agora é instantâneo. Você vai emitir o cupom fiscal, bate instantaneamente lá no fisco, se tiver em desacordo já nem permite você emitir a nota. Então, por exemplo, você está informando aqui o código do benefício fiscal incorretamente. Ele já vai jogar você em contingência fiscal. Por quê? Porque você não está com a informação correta. Agora, com a reforma tributária, da mesma forma, não está validando ainda, mas é o próximo passo. Então, você emitiu o cupom, instantaneamente o fisco verifica se a operação está correta. Se não estiver, aquele cupom já fica em contingência e você vai ter que fazer o processo de correção e reprocessar. Agora, você imagina lá, a fila do caixa enorme, o seu caixa travando, você não consegue fazer a venda porque o seu cadastro está todo errado. E olha o prejuízo que você está gerando na sua empresa. Por quê? Porque lá na base o cadastro que devia estar correto não está causando uma fila enorme lá no caixa, deixando todos os seus clientes insatisfeitos, correndo para o seu concorrente muitas vezes por causa da insatisfação. E é como muitas vezes, né? Muitos supermercados passam por isso, né? Isso ocorre. Isso é um relato de muitos supermercados. Já aconteceu isso. Eu acho que fica até assim, eu não consigo imaginar uma situação dessa, né? Porque hoje o cliente, se ele fica 5 minutos parado numa fila, ele já está insatisfeito. Ele já disse que foi 30, né? Ele já disse que foi 30. Então, tu imagina uma situação dessa. Eu não consigo imaginar um supermercado passando por uma situação dessa, onde nós estamos literalmente expulsando o cliente da loja, porque é muito fácil ele abandonar a cestinha, abandonar o carrinho e ir na concorrência. Sim, nós tivemos relatos de clientes nossos que os corredores ficaram cheios de carrinhos abandonados, o cliente foi embora, porque travou a operação e ele não conseguiu mais emitir a nota fiscal. Tu vê. Então, olha a gravidade realmente, da situação, a gravidade ela está batendo na nossa porta, né? Ela já bateu, ela já está abrindo a porta, porque o supermercadista precisa literalmente correr atrás dessa informação, desse prejuízo, digamos assim, fiscal, porque é inimaginável ele passar por uma situação dessa. Sim, só voltando naquela questão do Estado estar tributando errado, os primeiros arquivos da malha 37 que a gente recebeu, teve clientes nossos que 90% do que o fisco estava cobrando estava errado. 90%? 90%. Olha, isso tudo a gente encaminhava para o cliente, ele encaminhava para a contabilidade, dizia que não ia fazer o recolhimento disso, e recolhia só o que não, isso aqui está errado, isso aqui eu tenho que recolher mesmo. Então isso é muito importante. E a maioria das empresas recolheram sem questionar. E aí, se alguém não tem um acompanhamento tributário, contabilidade só manda a guia lá, paga bonitinho. Pagou, isso aqui tu tributou errado, paga e pronto. É isso que aconteceu. Olha o tamanho do problema. Mas, gente, nós estamos aqui então no nosso finalmente desse podcast. Gostaríamos que vocês deixassem aqui um conselho, né, para o supermercadista que hoje está vivendo essa dúvida, né, essa transição, tanto da parte de cadastro produto, a reforma tributária. Que conselho hoje que vocês dariam para um supermercado que está cheio de dúvida em relação a isso? O que nós diríamos é o seguinte: procure
uma boa contabilidade, consiga lhe assessorar um sistema adequado para todas essas reformas, e se você não tiver uma equipe interna capacitada para fazer todo esse trabalho, contrate uma consultoria tributária que vai lhe auxiliar com isso e que se responsabilize por esse trabalho que está sendo entregue. Isso é muito importante também, não adianta você só terceirizar essa área de cadastro fiscal e essa empresa não se responsabilizar pelo cadastro que está entregando. Então, é algo muito importante que também deve ser avaliado. No caso da SS assume a responsabilidade integral por aquilo que ele está entregando no seu cadastro, e caso tiver que ter algum ressarcimento por algum eventual erro, a SS tem essa responsabilidade de fazer. E para quem hoje quer contratar a SS, qual que seria o telefone de contato? Com quem que falaria? Temos o acesso através do nosso site, issauditor.com.br. Lá você vai encontrar os e-mails, os telefones, mas eu posso lhe passar aqui também o WhatsApp comercial nosso, DDD 47 3018 1503. Estamos localizados na cidade de Gaspar, Santa Catarina, e atendemos aí a região sul com a classificação completa, estadual, federal, e os demais estados estamos atendendo inicialmente com a reforma tributária, estamos abrangendo também, dependendo dos estados, as demais informações. Muito bem, foi muito esclarecedor para nós, acredito que para o nosso público que está em casa também assistindo, para o nosso segmento supermercadista. E sempre lembrando, o Casal Mentor sempre levanta essa bandeira dos parceiros que o supermercadista precisa ter. Um software especializado no segmento de supermercado e também um parceiro contábil à altura do seu negócio, para você não passar esse tipo de aperto aí num momento como esse tão delicado da reforma tributária. Para que você evite, né, esse tipo de situação, né, de estar realmente preocupado com o que você recolhe a mais ou a menos, é importante que você também tenha aí um parceiro na área tributária. Como vocês podem ver, né, o que nós debatemos aqui no dia de hoje é realmente bastante complexo, né? Muitas vezes o Estado então pode estar cobrando indevidamente, como você estar recolhendo indevidamente. Então são vários os problemas que muitas vezes podem acontecer. E para resolver isso, para você estar seguro daquilo que realmente está fazendo, nada melhor que um parceiro tributário nesse sentido, não é isso? Isso mesmo. Então agradecemos a presença de vocês, o nosso 9º podcast, e espero que venham muitos outros podcasts aí para a gente conversar sobre esse tema tão importante para o nosso segmento. Que com certeza vai ter muita polêmica ainda, né? Não é isso? Exatamente. Para a gente é gratificante estar aqui participando e esclarecendo para os nossos clientes, né? Muitos clientes nossos, e quem não é cliente da SS também, o tamanho do desafio que a gente tem a partir desse ano, já com a reforma tributária e com todas as partes de classificação que a gente tem, seguindo o nosso dia a dia e os nossos desafios impostos, né, pelo varejo, pelo Estado e pela Receita Federal, no caso. Nós aqui focamos muito nos problemas tributários, né, mas a sua empresa pode ter outras dificuldades, outros gargalos, então muito importante também o Casal Mentor, que vai identificar para você as outras dificuldades que você tem na sua empresa e poderão apresentar soluções, assim como estão apresentando hoje da tributária, né? Então, eu acho que é muito importante você ficar atento aos demais setores da sua empresa que poderão ter outros gargalos com dificuldade igual a nossa também. E hoje o supermercado tem muito gargalo, viu, Vilmar? Olha, a gente que trabalha com mentoria, nós vimos aí desde falta de processos, né? Falta de pessoas qualificadas, né? Falta realmente de regras definidas, gestão de preço, gestão de custo, gestão de vendas, né? Então o supermercado hoje, ele é um mar de adversidades, né? Muito ralo mesmo, assim, perde-se muito dinheiro com facilidade no supermercado. Então, por isso que hoje o supermercado precisa ser muito eficiente, né? E só sobreviverão mesmo aqueles que realmente são eficientes. Porque com a guerra de preço que está aí, atacarejo, redes grandes, né? Então, esse pessoal bate muito em preço. E aí, para o supermercado ganhar dinheiro, ele precisa ser eficiente na operação, senão não tem como ele sobreviver.
prevendo que cada vez, né, vai se pagar mais imposto com esses governos que nós temos aí, né? Então não tem como o governo recuar nesse sentido. A gente percebe aí que, né, não dá para criar expectativa em relação a isso. Então a expectativa é você olhar para dentro do seu negócio, buscar parceiros confiáveis que realmente vão te ajudar a fazer crescer mesmo. Muito bem, então. Queremos agradecer aqui também nossos patrocinadores, a Rede Nosso Ponto e Venda Max Marketing Digital, que estão sempre conosco aí patrocinando nossos podcasts. Tá bom, gente? Um grande abraço e até o próximo podcast. Um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau.